com Orlando Moreira, na minha opinião, o maior cinegrafista, o maior cameraman. Eu nunca soube exatamente, Orlando, o que você é. Você é um cinegrafista, é um cameraman, é um cineasta? No Brasil é cinegrafista, né? Aqui era, na época de filme, era chamado de fotógrafo, porque ele faz a fotografia. Você faz, na verdade, direção de fotografia, você é responsável. Aí depois, quando passou para vídeo, ficou camera person, mudou camera um pouquinho, person. Entendeu? Mas eu sou um cameraman em inglês, né? E eu cinegrafista no Brasil. Exato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, há exatamente 55 anos, o Orlando trabalha na mesma empresa, que durante esses 55 anos foi a maior empresa de comunicação da América Latina, que é a TV Globo. Querendo ou não querendo, o povo hoje dizendo que nanhanhã e tal, mas é a verdade. Então, o Orlando fundou a TV Globo e é o único funcionário que ainda está na ativa até hoje trabalhando, quer dizer, eu acho isso fantástico. 55 anos numa atividade que não é só intelectual, não é só mental, também é atividade física, né? Porque na época do início eram aqueles equipamentos pesados, aquela coisa e tal. Essa entrevista que eu estou fazendo com o Orlando deveria durar assim, uma semana, porque o Orlando conhece mais de 70 países, uma experiência enorme. O Orlando cobriu todas as convenções democratas, republicanas, teve em guerrilha, guerra, subiu a Aconcagua, teve no Polo Norte, no Polo Sul. É tanta história, mas a gente tem que começar de alguma forma. Então, eu vou começar, Orlando, pelo Aconcagua, que a gente já falou isso anteriormente, mas eu vou voltar a te perguntar como é que foi aquela experiência no Aconcagua, e você, de uma forma curta, você vai nos contar como você fez aquele Globo Repórter e o impacto que teve na televisão brasileira. Bem, o Globo Repórter foi um sucesso. Na época deu 80% de audiência, que hoje não se consegue. Não se consegue. Na época deu 80%. Isso sem termos chegado ao topo do Aconcagua, porque nós tivemos a infelicidade, vamos no verão lá, a viagem foi feita no verão, e tivemos 2 tempestades de neve. Uma, enquanto estava na Praça de Mula, onde você fica para se aclimatar, para acostumar seu corpo àquela altitude, onde o ar é mais rarefeito, e depois a outra tempestade foi já no Ninho de los Condores, Ninho dos Condros. Era você e o Hermano Henning. Eu e Hermano Henning. Então, dali foi uma tempestade tão violenta, rapaz, um vento, neve caindo, vento. A impressão que eu tinha é que aquele vento ia soltar minha tenda, estava na tenda individual, soltar minha tenda e ia me arrastar a barreira abaixo. Agora, você me falou da meditação que você fez. É interessante, também. Eu estava fazendo uma meditação. Fiquei lá e eu faço meditação há muitos anos, faço todo dia. Então, eu fiz a meditação lá com o meu praxe, né? Então, na noite, aí apareceu uma entidade que eu só vi aqui da cintura para cima e falou assim, olha, vocês não devem subir ao Aconcagua. Você fala com seus companheiros para não subir no Aconcagua. Bem, tudo bem. Fiquei, no dia seguinte todo mundo acordou, eu fiquei na cabine separada, numa tenda separada, e os amigos ficaram na outra tenda. Aí, no dia seguinte, eles acordaram, vieram e fizeram a reunião lá e falaram assim, olha, nós decidimos a não subir, porque o negócio da tempestade foi muito, você tinha neve que chegava até a canela, até o meio do joelho, entendeu? Então era muito difícil, você tem que fazer aquele ataque num dia, você vai de manhã, sobe, e é difícil, porque a respiração fica pesada, é muito difícil. Aí depois eu contei para eles a história. Então, aí até mais, naquele mesmo dia, os outros alpinistas que subiram, eles morreram, todos eles morreram. Caramba, foi seu anjo da guarda, então. Pois é. E já ao mesmo tempo, entendeu? Eles acho que iluminaram os meus companheiros a fazer a decisão correta, que eu nem presenciei a decisão deles, que eles estavam numa outra tenda maior, tinha uma outra tenda maior, né? E você também me falou, quer dizer, obviamente que isso foi só uma pequena passagem da sua brilhante carreira, porque você me falou que esteve no Polo Norte e no Polo Sul. Eu me lembro do Polo Sul, você foi com uma equipe
de uma expedição de um navio. Foi navio. Não, Custódio, não foi o navio, não, Custódio Melo, não, foi o navio. SS Brasil, uma coisa assim? Não, foi o navio. Bom, daqui a pouco o navio que foi. Deixa eu ver o nome. O navio veio, ele foi comprado na Noruega. O Brasil tinha o seguinte: a viagem da Antártica. Polo Sul, você tinha que. O Brasil tinha, para conquistar um território lá, ele tinha um prazo até uma certa data para poder chegar com a equipe lá, com uma equipe de pesquisa lá. Então, esse navio, o Brasil comprou um navio na Noruega, entendeu? Esse navio chegou aqui, como chegou, ele embarcou para lá. E nós embarcamos, eu e o irmão, nós fomos de avião até Punta Arenas. E de Punta Arenas nós embarcamos nesse navio. Só que o navio tinha uma série de problemas. Já em Punta Arenas, o navio já teve já teve um problema no gerador e teve que vir uma peça uma peça do coisa. Aliás, por sorte, isso foi uma certa sorte. Como eu estava fazendo a cobertura, estava num navio, e você não ia ter como você botar material no dia, todo dia, que estivesse acontecendo. Então, eu tive a ideia de falar com a Globo e falar o seguinte: olha, vocês me mandam deixa eu comprar, me autoriza a comprar uma câmera fotográfica, eu compro uma câmera xereta aqui em Punta Arenas, compro um laboratório de revelação, que eu sabia revelar, eu sei fazer fotografia também, sabia revelar, e me manda uma máquina de radiofoto do Globo e me deixa comigo, porque o navio tinha um telefone de satélite. Então, com essa operação, eu falei assim: olha, durante a viagem, cada vez que você visse uma coisa interessante, eu fazia as fotos, revelava e mandava pelo satélite, e o Hermano fazia um áudio, então você ilustrava no Jornal Nacional. Interessante. Interessante, foi minha ideia fazer isso aí, entendeu? E nós fizemos. Pois é, então, e além do mais, seguinte, entrava no Jornal Nacional à noite, entendeu? E no dia seguinte, aquelas mesmas fotos eram publicadas no Globo, que tinha um jornalista do Globo. E as ondas eram muito altas? Eram muito altas, e mas tem um período lá que tem umas cenas que o navio vai, entendeu? E muita gente ficou enjoado lá na época, muita gente. Já no Polo Norte não aconteceu isso? No Polo Norte não? No Polo Norte não, a gente viajou, não, foi de avião até uma... E aí como é que foi o Polo Norte? O Polo Norte nós fomos fazer a cobertura de uns andarilhos, estavam fazendo uma travessia do Polo, da Rússia, e atravessando até o Alasca. Então, também para o Globo Repórter? Também? Não, isso não foi para o Globo Repórter. E porque era um negócio, uma matéria mais curta. Mas então nós fizemos aquilo, eu e Lucas Mendes. Foi o Lucas Mendes. Nós fomos lá e fizemos a entrevista. Depois estive outras vezes no mesmo lugar, fazendo uma matéria para o Globo Repórter, na verdade, com a Sônia Bride, com um brasileiro que estava tentando fazer essa travessia desse lugar mais próximo até ao Polo Norte. Entendeu? Ela já estava com Paulo Zero nessa época, não? Não. Logo em seguida, logo depois ainda não. Ela tinha recém-chegado, foi uma das poucas primeiras viagens que ela fez, poucas viagens, assim que ela chegou de Nova York, ela estava na Europa e chegou em Nova York, então, que aliás, excelente profissional, melhor orgulho, um texto lindo, maravilhosa. Até hoje. Ela tem um texto maravilhoso, então, foi um maior orgulho ter trabalhado com ela. Entendeu? Muito bom. Agora, Orlando, mais de 70 países, a gente já conversou sobre isso, dessa coisa do perigo que você passou diversos momentos próximo à morte, porque você foi cobrir a guerrilha de El Salvador com o Hélio Costa, e aí aconteceu, aí você vai contar exatamente o que aconteceu, esse momento eu acho maravilhoso. Naquele período de guerrilha aí, nós íamos cobrir muito, constantemente a gente cobria. Então, era Nicarágua, El Salvador, então Panamá, entendeu? Vários lugares. Então, mas esse incidente foi em El Salvador. Nós já tínhamos ido lá várias vezes, então queríamos fazer uma matéria dessa vez indo
num campo de concentração dos guerrilheiros, para mostrar como é que eles se preparavam. Aí nós primeiro, depois de tentar muito contato com alguém, tentamos contato, e o cara falou, não, vamos levar vocês até um lugar onde nós vamos pegar vocês e dali nós transportamos, levamos ao nosso campo. Isso de Kombi, né? Não, isso antes, mas isso nós fomos um dia antes. Antes nós fomos lá, ele falou, vamos levar vocês até esse local, aí nós vamos mostrar onde é que nós vamos pegar vocês, aí vocês vêm aqui amanhã e vocês pegam. Só que naquele dia que nós fomos lá, o exército guerrilheiro. Não, o exército de El Salvador matou 4 jornalistas holandeses. Então, nós ficamos assim preocupados. Então, à noite era eu, o Hélio Costa, e tinha um assistente, um operador de som, o José Sarmento. Então, nós reunimos no quarto à noite e falamos assim, olha, esse negócio é perigoso de matar alguém ontem aí, se você não quiser, falei para o Sarmento, se não quiser, você é voluntário, não precisa, não tem problema, a gente vai. Nós vamos, eu e Hélio Costa vamos fazer isso aí. Aí o Sarmento falou, não, nós vamos também, sou da equipe, vou acompanhar, então ótimo, entendeu? Então nós fomos. Aí quando nós chegamos, rapaz, estamos chegando lá no dia seguinte, nessa discussão falamos assim, olha, vai ser raramente os caras vão matar mais jornalistas, mataram ontem, saiu na imprensa do mundo inteiro, não vão matar outros no dia seguinte. Já mataram ontem, hoje não vão matar mais. Pois é, talvez hoje não ia matar. Aí o que aconteceu? Mas, só que quando nós chegamos, estava uma distância assim de uns 150 metros a 200 metros, nós vimos os capacetes brilhando, os caras começaram a levantar e começaram a atirar. A nossa sorte, duas coisas. Primeiro, antes de chegar na região, o Hélio Costa pegou o volante, ele passou a dirigir, que nós tínhamos um motorista salvadorenho que não era muito competente. Aí o Hélio Costa começou quando viu os soldados atirando, aí o Hélio Costa deu uma ré, e eu na região vulcânica, então o que aconteceu? Surgiu uma poeira que levantou o pó em volta da Kombi, e a Kombi tinha a imprensa, Cruz Vermelha, tinha tudo que você tinha para proteção, mas isso não quer dizer nada, entendeu? Então, aí os caras começaram a tirar, só que a segunda sorte foi o seguinte, que os soldados salvadorenhos, eles atiravam como você vê no filme, eles saíam correndo, assim, desses filmes antigos de guerra, o cara sai correndo, atirando, porque você não atira assim, você quer atirar, matar alguém, você para, mira e pum, não vai andando, caminhando, o tiro vai. Então, por isso, aí, agora era tanto, e o motorista que estava sentado do lado, que ele acompanhou a gente, mas ele não estava mais dirigindo, que no meio do caminho ele pegou a direção, ele falava, estão cerquita. A única coisa que o motorista fala, estão cerquita. E chega um ponto lá, Chico, que você não fica, você não nem se preocupa se vai morrer ou não. Você vai se preocupa assim, que já tem certeza que vai ser, era tanto tiro que você fala, vai pegar um tiro aqui em você. Então você quer saber se vai matar ou vai alejar, vai ficar precisando. Entendeu? Mas medo mesmo de morrer, você chegou a ter medo. Agora, outra coisa, por que não tem imagem? Bem, nós íamos para um campo de concentração. Na época, nós usamos a câmera mais antiga ainda, uma Betacam, que tinha as baterias que não eram muito eficientes como são hoje. Fitas grandes, né? Fitas grandes. Então você não podia levar a câmera ligada, e a câmera você tinha que precisar, e não tinha onde carregar a bateria lá. Então as baterias todas que eu tinha que levar e resguardar a bateria para poder filmar lá quando chegasse no campo. Então, que a nossa matéria seria o campo de concentração do campo. Como é que os caras se preparam, como é que eles se organizam. Mas vocês tinham um satélite para mandar? Não, nós normalmente, naquela época, nós tínhamos um contrato com a ABC e mandávamos através da ABC e fazíamos um contrato de satélite para mandar transmitir de uma geral para Nova York, de Nova York transmitia para o Brasil, entendeu? Tá, entendi. Mas o satélite, quer dizer, tinha satélite, todo dia tinha satélite. Quando tinha matéria, se tinha matéria, quer dizer, todo dia a gente falava no telefone, se tinha matéria, tinha um assunto interessante, e aí tem. E bem, nesse assunto ainda tem mais negócio. Esse lugar onde nós fomos ficava assim uma distância de uns 45 minutos da cidade de El Salvador. E nesse período, o nosso cagaço, a nossa preocupação é o seguinte, que os caras viessem atrás da gente e cercassem, porque era muito comum
os exércitos lá chegar e pegar um machete e cortar, você degolava o cara e cortava, era muito comum. Eu me lembro, eu via na televisão isso. Aqui. Então, a nossa preocupação era chegar no hotel, porque no hotel a imprensa toda, o Caminho Real, onde a imprensa toda estava, então ali você não tinha que se preocupar com... Aí você estava protegido, né? E quando chegou no hotel ainda, tem mais um lance. Aí, daqui a meia hora, 40 minutos, mais ou menos, chegaram uns militares lá, queriam falar com o senhor Hélio Costa. Aí chegaram lá embaixo, queriam o Hélio Costa, falei, Hélio Costa, você não vai descer, eu vou descer, certo? Aí eu desci e falei, o que é? Não quero, não precisa. Não vai, o Hélio Costa não vem falar com vocês, não vai decidir o que aconteceu isso. Eles queriam a imagem? Os militares, não sei se eles queriam uma vez estar lá e querem levar o Hélio Costa, mas a imprensa também, a imprensa internacional toda fotografando e tudo, e se intimidou os militares. Aí a Globo, não só a Globo, como o governo brasileiro foi muito eficiente. Nós comunicamos imediatamente o que aconteceu para a Globo comunicou com o Itamaraty ligou para o embaixador, o embaixador mandou, aí nós saímos de El Salvador no dia seguinte, e no dia seguinte o embaixador mandou um carro da embaixada nos levar no carro até o aeroporto, porque o carro é propriedade do Brasil. De repente salvou a vida, de uma certa forma, também, mas foi uma coisa que não acontecia, jamais. O próprio Estados Unidos, que adora esse país aqui, jamais faria isso. O Brasil fez isso, mandou uma escolta, entendeu? Legal. Um carro escoltar até lá e protegendo. E durante esse trajeto, a imprensa internacional foi assunto da época, entendeu? Porque esse época foi assunto. E a imprensa toda acompanhando aquela saída, entrevistaram o Hélio e tudo mais. Orlando, muito legal esse seu depoimento, favorável ao Itamaraty, porque as pessoas só falam mal de embaixada do Brasil. Não. Muito legal isso, muito legal. Não, foi isso aí, foi o que aconteceu, entendeu? Aliás, eles sempre tentam ajudar, entendeu? Sempre tentam ajudar. Não. A minha experiência sempre, entendeu? Agora, Orlando, pulando dali da América Central para a época da ditadura no Brasil, você cobriu uma época... Bom, você conheceu todos os estados brasileiros e aquele episódio, eu queria que você me falasse aquele episódio da Avenida Rio Branco lá do Jornal do Brasil. Como é que foi aquele negócio? Na época Os anos 60. Os anos 60, 68, por aí, mais ou menos. Então, eu cobria toda, e eu nunca tinha medo de nada. Até hoje, graças a Deus, nunca tenho medo de nada. Então, nunca lhe aconteceu nada também? Nenhum arranhão. Eu lembro de uma vez, quando vieram os policiais ali, tinham demonstração de estudantes em frente à Candelária, os policiais vieram a cavalo e com a espada, deram espada, meteram em alguns dos nossos colegas fotógrafos de outras companhias. Eu nunca levei, rapaz, graças a Deus, nunca levei um arranhãozinho. E eu sempre estava no meio deles. Porque... tinha que estar, era a sua profissão, Eu tinha que estar, mas tinha alguns colegas meus cinegrafistas na época, às vezes em final do pré, porque era muito difícil. Os estudantes achavam que você estava filmando para entregar a imagem para o DOPS. E o DOPS, entendeu? E a polícia, DOPS e tudo mais, achava que você estava filmando para ir exibir aquilo. Para denunciar. Então você ficava num negócio. Só que eu conhecia o Vladimir Herzog, eu chegava aí, ele não sabia meu nome, mas falava, ei, garotão. Isso aí, sempre nos comícios, eu dava um alô para ele, porque eu estava ali na frente, assim, na frente. Nos comícios, estava nos comícios, sempre. E o que aconteceu? Uma vez eu fui cercado, duas coisas. Uma vez eu fui cercado em frente exatamente em frente à Avenida Central, e os caras cercaram, falaram assim, ele da Globo, imperialista, porque esse negócio da Globo é um negócio interessante, o pessoal malha a Globo. Mas é o seguinte, primeiro chamava de imperialista, depois passou a chamar de comunista, golpista.
E agora chama de comunista. Então, peraí. Então, peraí, vamos lá, entendeu? Então, o cara chamou, mas ele é da imperial, na época era imperialista, certo? Era o cifrão dele. Depois passou a ser golpe, entre outras coisas. Aí os caras falaram, não, ele da Globo é imperialista. Aí, amigo, se um daqueles me desse um tapa aí, todo mundo aí, só que ficou aquele negócio, aquele zum, aí de repente uma voz lá, não sei, fala, não, eu conheço o garotão, deixa ele aí, que eu conheço ele, é gente boa. Não era ele, mas devia ser um dos comparsas dele, entendeu? Que os caras andavam com ele. Então, deixa o garotão que eu conheço ele é gente boa. Se um cara me dá um tapa, Mas e a história do tiro do garoto? Parece que teve um garoto... do tiro, não, pois é. Foram dois episódios. Durante essas manifestações, os estudantes atacaram, jogavam pedra, acuavam, e eles acuaram os policiais em frente ao prédio, onde ficava o Jornal do Brasil, que ficava entre a 7 de setembro e a Rua do Ouvidor. E eles ficaram acuados ali. E no início eles começaram a atirar com tiro de festim. Mas, de repente, depois de um tempo, você começa a perceber que já não é mais festim, porque você está tão acostumado a ouvir tiro, que você vê aquela bala zunindo, entendeu? Vê o zumbindo. Então eu estava assim, filmando assim, lá, os caras lá, o que estava acontecendo, e um garoto passou assim na minha frente, garoto dos 14 anos, rapaz, um office boy, ele estava não tinha nada a ver com a demonstração. Ele levou um tiro na cabeça aqui, que pegou pela costa, ele pegou aqui. Meu Deus do céu. Barulho, sério, até hoje eu lembro o barulho. Aí saiu do teu lado. Assim na minha frente. Aí saiu aquele miolo do garoto assim na frente, e o menino caiu na frente. Aí os estudantes também pegaram o menino, levaram e saíram fazendo passeata com o menino morto já, na cabeça, morreu na hora, né? Que coisa. Outro lance é o seguinte, essa história dos policiais acharem que você está filmando para dizer que eles estão batendo, fazendo eu estava atrocidades, ali no mesmo Rio Branco, um caminhão daqueles da PM, que acho que nem existe mais, daqueles que tem um banco comprido, um do lado do outro, assim. Não sei se não tem mais. Então, especial. Pois é, estava subindo um avião, daquele, e o pelotão daquele estava subindo. Antes, o caminhão saindo devagarinho assim, antes de sair, um dos policiais põe a mão assim no revólver, pá, atira para onde só tinha eu ali, entendeu? Atirou, quebrou um vidro do meu lado. Nossa. Não sei se do meu lado. E eu continuei filmando. Eles pegaram esse filme, aí tinha um editor na Globo que chama Humberto Vieira, já falecido. Ele colocou isso no ar, ficou. Então, são histórias, rapaz, histórias. Ao mesmo tempo, você também teve coisas belíssimas. Você teve em Oscar. Em Oscar, você entrevista artistas, você tem coisas muito interessantes que você faz. A profissão é muito, muito interessante. Tem mais coisas interessantes que coisas tristes. Agora, Orlando, como é que você entrou na TV Globo? Você era muito jovem e já tinha experiência nessa arte da cinematografia? Eu sempre gostei, eu sempre gostei de fotografia. E na minha casa eu era o fotógrafo da família. Meu pai tinha uma câmera daquela que era um caixotinho, que não sei nem se as pessoas conhecem, aqueles caixotinhos quadradinhos assim. E com aquela câmera tem umas fotos da minha irmã que eu fiz, tem a linda foto da minha irmã, até hoje eu fazia as fotos. Eu gostava de fotografia, mas eu não tinha a menor... que gostaria de filmar, lógico, mas como é que eu ia fazer? Um belo dia, rapaz, eu morava em Mesquita naquela época, e eu trabalhava na cidade. Eu peguei um trem daqueles, não sei se alguém que está ouvindo isso aí, já pegou, talvez alguém da nossa idade, já pegou aqueles trens da Central do Brasil do tempo antigo. Central do Brasil do tempo antigo, que aquele negócio vinha apinhado assim, vinha aqueles vagões que, era difícil. Então eu entrei no trem, olha, veja a coincidência. No trem, na mesma porta, porque eu podia ter entrado no outro vagão, na mesma porta, no mesmo lugar, eu entrei e dei de frente com um amigo meu, se chama Jorge Ventura, que era meu colega de colégio. Ele falou, Moreira, Orlando, bom ter te visto, vou começar a fazer um curso de filmagem, e eu tinha certeza que ele sabia que eu gostava de fotografia, tinha certeza que você ia gostar disso. Aí eu falei assim, eu quero fazer, ele me deu as informações todas, você vê que o anjo da guarda botou
Botou esse Jorge Ventura, me botou para mim entrar naquela porta onde estava o Jorge Ventura, que eu podia ter entrado depois, já ficava aí, não falava, já tanta gente, não dá para você ir andando e caminhando. Aí o que aconteceu? Aí pronto, tudo bem, eu fui fazer o curso. O curso era caríssimo, porque é filme importado, revelação, tudo era caro, então eu tinha que... Peguei dinheiro emprestado, arranjei tudo que eu faço, mas falei, esse curso eu vou fazer. Fui fazer o curso. Desse curso, só 3 pessoas, tinha umas 20 e poucas pessoas fazendo o curso. E o curso envolvia tudo, técnica de filmagem, entendeu? Edição, laboratório, tudo que você precisava para começar a trabalhar. Sim. E só 3 pessoas continuaram trabalhando. O Jorge Ventura, que está trabalhando até hoje, ele trabalha para a televisão japonesa, mas ele trabalhou na Globo, depois saiu da Globo, trabalhou em várias outras companhias independentes. O Carlos Tourinho, que também trabalhou na Globo, e depois saiu, aí fez Carlos Tourinho. Sim, depois, eu me lembro. Lembro. Então, depois ele fez vários filmes, trabalhou em filmes de longa-metragem, fez vários documentários, e hoje ele criou já há algum tempo, no Rio Grande do Norte, ele criou um instituto para ensinar as pessoas a filmarem, entendeu? Uhum. E é um negócio maravilhoso que ele está fazendo. Então, são nós 3. Essa foi a primeira coisa. Na segunda, mas aí como é que eu entrei na Globo? É. Como é que eu entrei na Globo? Isso é outra coisa, rapaz. Eu já estava trabalhando num outro trabalho que não tinha nada a ver com isso. Aí, de repente, eu encontrava com o Jorge Ventura sempre, aí, de repente, o Jorge falou assim, não consegui entrar na Globo. Ele conseguiu entrar na Globo. Eu falei assim, Jorge, me arranja uma vaga lá, de qualquer maneira, dá um jeito de pôr. Ele ficava enchendo o saco do cara do chefe lá, enchia o saco do chefe, até que um dia, amigo, o Jorge Ventura, esse é foi meu outro anjo enviado do Anjo da Guarda, segunda vez. Eu morava em Mesquita, numa casa que você ficava uns 20 minutos de andando, e naquele tempo não tinha ônibus para você estar pegando toda hora, você tinha 20 minutos da estação, entendeu? Depois morava numa casa assim, difíceis, meio escuros, tinha uma escada que subia lá em cima. Ele conhecia minha casa, que já tinha ido lá, meu amigo, né? Aí ele chegou, amigo, 11 da noite, ele chegou lá, bateu na porta, minha mãe atendeu, ele falou assim, o que é? Eu falei, Jorge Ventura, conheci, o que é? Não, o Orlando tá aí. Ele falou assim, Orlando, eram os 11 da noite, rapaz, eu falei com o Stamato, que era o chefe do cinegrafista, falou que para você estar lá amanhã, ele está precisando de alguém, você vai estar lá amanhã, às 7 da manhã, que ele precisa de você. Agora é o seguinte, não é como cinegrafista, é como assistente. Eu falei, tudo bem, eu pego. Eu sabia que eu sempre entrasse como assistente. Isso no ano da fundação da TV. Não, na fundação. Entrei isso antes. A Globo estava operando em caráter experimental. Ainda não estava no ar. Oficialmente. Uhum. Então, o que aconteceu? E ela fazia para testar as torres de transmissão, testar os câmeras, testar tudo. Então, fazia reportagem, todo mundo fazia reportagem, fazia tudo que precisava. E o que aconteceu? Aí eu entrei como cinegrafista, entendeu? Como assistente cinegrafista. Mas no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. E o Stamato, que era um pouco... E onde ficava a Globo naquele tempo? E no mesmo lugar que até hoje, na Von Martins, lá na Jardim Botânico. Sempre foi lá. Jardim Botânico. Rua Von Martins. Certo? No Jardim Botânico. Então... A TV Globo. Frisou você aqui. Anyway. Até hoje, né? Até hoje, está hoje, na Von Martins, lá no Jardim Botânico, bem atrás, ao lado do Jardim Botânico. Eu sei que... Mas desde 1965 a Globo está lá? Sempre foi lá. Olha que interessante. Eu comecei lá, sempre foi lá. Depois ela expandiu, depois tem o Projac, que é a sede de produção de novelas e de programas especiais que fica na Barra da Tijuca, mas a Globo é ali. A Globo sempre ali. Eu me lembro quando eu ia nos anos 70, 80, nos anos 80, que eu ia ao Brasil, a Globo tinha diversos escritórios também espalhados em Botafogo, Jardim Botânico. Um deles foi o projeto Oxbury, do nosso amigo Hans Donner. E Roberto Cardim. Era Roberto Cardim, Arthur Grande e Hans Donner, lá em Botafogo. 3 pessoas criaram com aquelas máquinas enormes. Faziam.
Começaram. Os efeitos especiais, o Plim Plim da Globo, né? Exatamente. Foi criado pelo Hans Donner e o Roberto Cardim, que hoje é o nosso amigo arquiteto lá, escultor no Rio de Janeiro. Escultor no Rio de Janeiro. Belas esculturas. Belas memórias. Belas memórias. Surfista. Olha aqui, mas deixa eu do meu início lá. Então, o Stamato, que sabia que eu era cinegrafista, que o Ventura falou, não, nós fizemos o curso, eu sabia. Então, tinha umas certas filmagens que os outros cinegrafistas mais top, tinham 16 cinegrafistas dos mais competentes, que a Globo contratou, o melhor dos melhores de tudo. Melhor dos melhores eles contrataram. Tinham 16 dos melhores cinegrafistas lá. Então, tem uma matéria de filmar coisas que eles não queriam fazer. Então, o Stamato Moreira vai fazer isso, eu fazia. Comecei a fazer e comecei a mostrar meu trabalho, entendeu? Porque com menos de 2 anos eu passei a cinegrafista oficial e a primeira viagem ao exterior, sem pedir a ninguém, sem pedir ajuda a ninguém, sem conhecer ninguém. Primeira viagem que teve ao exterior, entendeu? Da Globo, que naquele tempo não se viajava tanto, foi para cobrir um Papa na Colômbia, a visita do Papa na Colômbia. E fui eu que fui. Eu com Eli Moreira, meu xará, que hoje não sei onde é que ele anda, Eli Moreira. Entendeu? E nessa é outra história, essa visita do Papa na Colômbia. Naquela época, a Globo não tinha uma maneira... um departamento muito específico para marcar, pedir credencial. Então, nossa credencial não valia para nada, não servia para nada, rapaz. Era credencial que não tinha direito a nada. Então, nós fomos cobrir e falou assim, vamos fazer a chegada do Papa, pelo menos. Então, conseguimos uma credencial, depois encheu o saco muito do cara, ele deu uma credencial para fazer a chegada do Papa, aquela clássica chegada dele, beijando o chão do sol da terra. Aí, quando saiu de lá, fizemos aí... Tinha uma caminhada, ele ia seguindo, uma cena linda, porque do aeroporto até a cidade, até o centro da cidade, a catedral onde ele ia dar uma missa, tinha cheio de gente do lado e do outro, viva o Papa, viva o Papa. Então, o que eu fiz? Eu fazia uma cena desse Papa passando por aí mais um pouquinho. Então, fui correndo na frente fazer aquela cena. E naquela época, eu jogava vôlei, eu sempre fui esportista, hoje eu jogo tênis, mas naquela época eu jogava vôlei na praia, e meu cabelo era meio alourado. Então eu correndo assim, de repente passou um ônibus, veja só como são as coisas, passou um ônibus da comitiva do Papa, que veio no avião dele, e de alguma forma o cara achou que eu fazia parte da equipe, porque eu estava, tipo assim, aí me abriu a porta e deixou entrar no ônibus, e o ônibus que estava seguindo o Papa, rapaz. Olha que... Conclusão, eu cheguei... furo de reportagem. Pois é, quando eu cheguei na catedral, eu estava ali na frente, eu tinha um Papa assim na minha frente o tempo todo, que eu não chegasse ali, ninguém tomava na minha frente, não, ficava ali. Então eu estava com o Papa na minha frente o tempo todo, entendeu? Então foi mas coisas que aconteceram. Agora, sorte talvez, mas você tem que tentar, você tem que chegar e, entendeu? Tem coisas que acontecem, mas você tem que fazer por onde, não é? Na quarta sorte não cai, não fica sentadinho, que coisa, mas eu fui fazer a cena e, por sorte, o cara abriu a porta para mim e deixou entrar. Eu fui até dentro da catedral, sem credencial, sem nada, que chegou ali uma vez, virou a zona. Aí você faz isso, entendeu? E acreditar, né? Porque você acredita que vai dar certo. Isso é outra coisa, Eu nunca... Tem gente que é negativo, isso eu falo para todo mundo que está ouvindo, não dependendo dessa história toda que eu estou contando. Não adianta. Tem gente que fala assim, não, eu não vou conseguir. Mas lógico, se falar que não vai conseguir, já não consegue, porque mentalmente você está dizendo que não vai conseguir. Não, você tem que ter positivo. Se não conseguir, não conseguiu, mas tem que... eu vou conseguir. Você é yoga há quanto tempo? Você faz yoga há quanto tempo? Olha, eu comecei com 28 anos. Eu comecei com 28 anos, muito tempo. Eu comecei a fazer yoga, eu comecei a fazer yoga no Rio de Janeiro com puro vegano aos 16 anos. Mas eu era vegetariano desde os 28 anos, eu era vegetariano com pouquíssimas exceções. Ou seja, se você me convidasse para ir na sua casa, você sabia que eu poderia comer peixe, então eu comeria peixe. Mas e se você me convidasse na minha casa, eu nunca faria para mim.
entendeu? Uhum. Você quebrou uma teoria. Eu acreditava de que os vegetarianos, eles talvez não tivessem tanta força física, tanta resistência quanto as outras pessoas. Você quebrou isso na minha cabeça, porque você é prova de que uma pessoa vegetariana tem esse vigor, essa vitalidade. Hoje, só para não ser, hoje, na minha idade, hoje eu joguei 4 horas de tênis. 4. É uma loucura isso. 4 horas de tênis, entendeu? Então é o seguinte, o vegetariano, na verdade, é o seguinte, a primeira coisa que as pessoas falam, vegetariano não é uma coisa que come ovo, come leite, queijo. Não, é vegano. Vegano é o seguinte, a primeira coisa que as pessoas perguntam, é um maior engano. As pessoas dizem, mas e que é a sua proteína? A proteína, você precisa de 10% de proteína. Eu estudei muito alimentação, porque eu faço isso desde os 28 anos. Eu tenho uma quantidade de livros que eu já vi, tudo. Então, é o seguinte, você precisa de 10%. Que o seu organismo não assimila, aquilo ali, se ele não assimila, se você não conseguir exterminar aquilo vira toxina. E toxina pode o quê? Toxina pode virar doença, entendeu? É um câncer. Eu aconselho que todo mundo, não precisa ser vegetariano, não, só para ler um livro que se chama China Study. China Study, só esse livro, basta só esse livro. Esse livro é o seguinte, foi um estudo feito na China. Um estudo feito na China por 2 médicos americanos. Então, na China, eu estive na China já. Na China, quando você vai, aliás, que em restaurante chinês, de uma geral, em qualquer lugar do mundo, você vai comer, tem muito vegetal e você come pouca carne. Não come aquele bifão de carne, não. Um pedacinho de carne, umas iscas de carne, umas iscazinhas de carne. E na China, ninguém tinha câncer, ninguém tinha problema de obesidade, ninguém tinha problema de artrite, entendeu? Ninguém tinha nada disso. O que aconteceu? Depois que a comida ocidental começou a chegar na China, as pessoas, os chineses começaram a ficar obesos, começaram a tirar artrite, ter diabetes, ter doença do coração, ter câncer, que não tinham antigamente, e eram magrinhos. Você vê, não vê entendeu? Hoje, porque o que acontece? As pessoas não sabem, infelizmente, não sabem alimentar. Eu não estou aqui para dizer, eu não quero dizer o que as pessoas devem comer, mas se ler esse livro já é um primeiro bom passo. Vamos lá. Orlando, China Study. China Study, eu vou ler. Agora, eu lembrei do World Trade Center. Você estava em Nova York cobrindo? Estava em Nova York. Eu estava. No 11 de setembro? Eu morava naquela época, na 74 com New York. E era um dia bonito, rapaz, um dia lindo, um dia maravilhoso. Eu fui caminhando para o escritório. Quando chegou por volta estava 68, quando chegou por volta da 68, mais ou menos, 72, eu morava em 74, 68 com terceira, eu vi um zuzurinho na esquina, o pessoal falando, comentando. Eu falei, o que houve? O que estava? Aí falaram, não, um avião bateu no World Trade Center. Eu falei, o avião bateu? Isso aí já aconteceu, já tinha acontecido outras vezes, um aviãozinho teco-teco, eu achei que fosse um teco-teco, bateu no avião, podia acontecer. Eu ando mais uns 4 quarteirões, aí vejo mais um burburinho e falo assim, o que houve? Não, falou um outro avião. Fala, outro avião, então isso é terrorismo. Aí dali eu fui correndo ao escritório. Fui correndo, peguei a câmera e nós fomos falar. Foi eu, o Ednei Silvestre e o Davi Presas, que era o nosso produtor. Você já estava perto, porque ali na Terceira Avenida você já estava perto. Era perto, mas é o seguinte, como derrubou, os aviões derrubaram, eles deterioraram todas as torres celulares ficaram todas praticamente lá, entendeu? No teto, as torres as principais, então ficou sem comunicação a cidade ficou um caos, o trânsito ficou um caos, tanto é que o máximo que a gente conseguiu chegar, foi na rua 14, e da 14 nós largamos aí, fizemos uma matéria rápida, o Davi voltou para o escritório com o material que entrou no jornal hoje, porque não é cedinho, nós fomos lá, ainda entrou no jornal hoje, entrevistamos um padre brasileiro, por coincidência, o Ednei Silvestre entrevistou um padre brasileiro que estava vindo, e era uma cena surrealista, porque aquela fumaceira, aquele prédio pegando fogo, eu e o Ednei correndo em direção ao World Trade Center, e as pessoas todas correndo, fugindo, porque ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, estava um negócio, agora foi um caos, foi uma cidade... Você usava máscara? Não.
Até aí não precisava, mas se fosse mais lá perto, talvez. Não, mas até perto, a gente chegava e não usava máscara, não usamos máscara. Não. Ninguém usava. Até que, graças a Deus, não fiquei doente, mas muita gente teve câncer, muita gente. Até que existe um programa aí de recompensa a várias pessoas que trabalharam ali e ficaram com câncer. Alguns morreram, outros ficaram doentes. Orlando, nós vamos fazer uma série de entrevistas contigo, porque eu não conheço nenhuma pessoa que tenha vivido uma vida tão interessante quanto a tua, que tenha conhecido tantos países. Realmente. E outra coisa, você está do outro lado, você nunca é entrevistado.